Então nós estamos no mês da família, maio nós escolhemos para falar da família, para ministrar. Iniciamos uma série na semana passada chamada Proteja a Sua Casa das Trevas Espirituais. Você pode falar isso junto comigo? Proteja a sua casa das trevas espirituais. Nós estamos falando sobre uma realidade do reino espiritual. Satanás não está brincando. Satanás, ele quer destruir a sua família. Satanás, ele quer desviar você do propósito, do destino que Deus tem para você. Ele não deseja, ele não quer que você viva uma vida abundante, uma vida zoe. E como diz o Charles Melman, pela primeira vez na história a família está acabando e as consequências são imprevisíveis. A sua família está sendo atacada. A célula máter da sociedade tem sido atacada. E por isso que nós abrimos a mensagem dizendo aqui para você que antes de falar da Bíblia, eu vou ler o texto, não existem famílias perfeitas. Vamos falar isso? Então primeiro você descansa o teu coração nessa realidade de que não existem famílias perfeitas. O seu casamento não é perfeito, mas o fato é, e essa é a palavra que daqui a pouco nós vamos ler o texto, você vai poder se assentar, de que se você é um crente no Senhor Jesus, quantos são crentes em Jesus, digam amém. Amém. De novo, diga amém. Amém. O fato é que você declarou rebelião contra Satanás. Você declarou no ato de entregar a vida a Jesus, que saiu do reino das trevas para a luz, e nós estamos envolvidos numa grande guerra espiritual, que não é a olhos visíveis. E por isso, a palavra que eu comecei a ministrar na semana passada é essa: qual tem que ser a nossa atitude em família? Ter medo do diabo? Ter medo de uma palavra como essa? De maneira nenhuma, mas conhecer bem a palavra de Deus. Nós falamos sobre conhecer o reino espiritual, e eu quero conversar com você nessa noite sobre nossa família, protegida através do entendimento espiritual, através do discernimento espiritual. Convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, Provérbios 2, de 1 a 6, Provérbios capítulo 2, de 1 a 6. Quero saudar você que nos dá a honra da visita. Que bom que você veio, filhos da paz, nós amamos vocês. Essa igreja existe para servir vocês. Provérbios 2, de 1 a 6. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento, ou peça discernimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria, e da sua boca vem conhecimento e entendimento, conhecimento e discernimento. Amém? Dê ouvido à sabedoria e concentre o coração no discernimento. Clame por inteligência e peça nessa noite por discernimento, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você orasse para que Deus ele fale com você nessa noite, para que Ele te ajude talvez no seu cansaço, no seu desânimo, para que Ele te ajude a receber uma palavra dEle, para que Ele abra os teus olhos contra todo ataque espiritual. Ó Pai, nós, como lemos no texto, nós clamamos por inteligência, nós pedimos por entendimento, nós suplicamos por sabedoria do alto sobre a igreja, sobre os líderes, sobre as famílias, e pedimos a Ti que o Espírito Santo que se move aqui entre nós, Ele está aqui. A Tua presença que é real, a Tua presença que é viva, a Tua presença que cura, a Tua presença e a Tua unção que quebra o jugo, se manifeste nessa noite através da Tua palavra. Nós abrimos o coração para receber a palavra, nós abrimos o coração para receber discernimento, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor faça algo novo entre nós. Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Espírito Santo, seja livre. Nós repreendemos toda obra maligna, repreendemos a ação de Satanás, não há espaço para nada do diabo, e pedimos a Ti, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. É interessante que este texto é um texto da palavra de Deus, preste atenção, que vai falando para nós e para você quais são os ingredientes necessários para uma vida de sucesso. Quais são os ingredientes necessários para um cristão que faz a diferença, mas para uma família que vive protegida das trevas espirituais, uma família que começa a entender que Salomão, ele começa a dizer algo tão sério no versículo 2, ele diz primeiro, dê ouvidos à sabedoria.
Ele diz que nós podemos muito bem, como muitos que frequentam os templos evangélicos, sentar aqui e a palavra entrar por um ouvido e sair por outro. Entrar e sair, e nada mudar na nossa vida. Nós podemos ter orelhas, mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque você pode escutar e não ouvir, são duas coisas diferentes. E ouvir a palavra de Deus diz a sabedoria e concentrar o coração no entendimento. E existe uma equação que você precisa ter, a primeira delas, que o texto diz, no versículo 3, o texto vai dizendo, clame por inteligência, peça por conhecimento. Então você precisa de conhecimento. Quantos podem dizer amém? Nós temos incentivado você a crescer no conhecimento de Deus. Nós temos incentivado você a crescer, porque conhecimento é poder. Você pode dizer conhecimento é poder? E o conhecimento é a sua capacidade da mente natural de aprender as coisas, de aprender fatos do mundo natural, de aprender também fatos sobre a palavra de Deus. Conhecimento é saber, porque quando nós sabemos, nós vivemos, porque a Bíblia diz que o meu povo perece pela falta de conhecimento. Aquilo que você não sabe pode estar te matando. Aquilo que você não sabe sobre casamento é o que está destruindo seu casamento. Aquilo que você não sabe sobre a sua profissão é o que está impedindo você de ir para um novo nível. Aquilo que você não sabe sobre dinheiro, porque você não tem conhecimento nessa área, é o que te impede de ir para um novo nível. Aquilo que você não sabe sobre criação de filhos, cadê os pais aqui? Levantei as mãos. É o que está te matando, porque o conhecimento é poder, conhecimento gera vida. Mas não é só o conhecimento. A Bíblia fala sobre uma outra palavra que é clame por inteligência. Diga inteligência. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm inteligência, que é esta capacidade de saber o que fazer com essas informações. E uma fé inteligente é a nossa necessidade hoje. Nós precisamos de crentes que usem a cabeça, diga amém. Que sejam seres pensantes, que usem essa cachola, como diz lá na minha infância, que use essa caixa, que não é como enfeite, e use o seu conhecimento e a inteligência. Quando há conhecimento mais inteligência, a equação é sabedoria. Diga assim, conhecimento mais inteligência, igual sabedoria. E sabedoria é o conhecimento que é colocado em prática. Sabedoria é aquilo que nós sabemos sobre Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, porque sabedoria é viver uma vida nos valores de Deus. E a nossa família só será protegida sobre o discernimento. E o discernimento vem quando nós temos conhecimento, inteligência e sabedoria. Agora o que nós temos observado é uma geração de crentes, de mulheres, de homens que não tem discernimento espiritual. E discernimento, e daqui a pouco eu quero, é um estudo nessa noite, te explicar o que é, o que não é e quais os conselhos para que a sua família seja protegida das trevas espirituais. Quais os conselhos para que você aumente a sua percepção espiritual. Agora o que falta hoje na igreja evangélica, o que falta na sua casa talvez, é a palavra discernimento. É uma frase, uma fala do A.W. Tozer, poderosa, que ele diz que eu só posso dizer que eu tenho observado uma carência entre cristãos evangélicos, que pode muito bem ser a causa real da maioria dos nossos problemas espirituais. A grande deficiência a que eu estou me referindo, ele diz, é a falta de discernimento espiritual. De que forma pode haver tanto conhecimento bíblico e tão pouca visão? Precisamos desesperadamente de profetas que possam enxergar por entre a névoa, a menos que eles venham logo, será tarde demais para essa geração. Porque nós precisamos num tempo, querido, olha aqui para mim, que você não sabe o que fazer. O discernimento, ele é uma necessidade num tempo em que você não sabe o que é o certo e o que é o errado. Você não sabe como é que eu faço, eu não sei o que decido. Pastor, como é que eu sei o que é o bem e o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é o mal? Como é que eu sei como criar os meus filhos? Como é que eu sei como eu lido no meu casamento? E a palavra que nós precisamos, e Salomão nos ensinou a orar, clame por inteligência e peça por discernimento. Clame por inteligência. Clame por discernimento. Mas o que é discernimento espiritual, pastor? O Francis Frangipane, ele diz que discernimento, preste atenção,
é a graça de ver o invisível. Discernimento é você poder enxergar aquilo que é uma névoa, que está entre os olhos naturais, é aquilo que está por trás das intenções, é um dom do Espírito para perceber no Espírito o que é de verdade. E o propósito é ver a natureza daquilo que está oculto, ou seja, o discernimento é a capacidade de enxergar aquilo que você não pode ver. Discernimento tem a ver com entendimento. O discernimento é a capacidade ou a habilidade de pensar biblicamente para tomar decisão e entender o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que é do diabo. Esta é a necessidade do discernimento. Olha só o que diz a Bíblia, vamos ler todos juntos aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou elas são entendidas espiritualmente. Sabe o que é essa palavra? Que há muitas pessoas que estão aqui brigando com o marido, com a esposa, com o primo, com o parente, com o gato, com o cachorro, com tudo, que ela não entende as coisas espirituais. A Bíblia está dizendo que o homem natural, o homem que não nasceu de novo, aquele que não tem uma aliança com Jesus Cristo, aquele que não entregou a vida, ele não aceita, querido, ele não compreende, não é possível. Conhecer as coisas de Deus, elas só são entendidas, recebidas e discernidas espiritualmente. Então relaxa o teu coração, aquele patrão que você tem oposição, ele não nasceu de novo. Agora, qual é o sentido dessa palavra, o sentido de discernimento espiritual? E essa palavra é necessária, gente. Eu queria pregar uma palavra em 3 pontos, eu sou batista, 1, 2, 3, mas é uma palavra necessária. Qual é o sentido do discernimento? O que é que nós discernimos? O que você precisa entender? Primeiro, espíritos malignos. Querido, há muitas cadeiras vazias, e essa igreja tem no hall, no ralo e no rolo, entre frequentadores, gente da célula, gente que está batizado, afastado, desanimado, animado, gente que está assim, mais de 1.400 pessoas. Tem muitas cadeiras vazias, porque pessoas não estão discernindo a ação do diabo dentro das suas casas. Pessoas não estão enxergando essa realidade de Satanás, que é aquele que coloca fogo no nosso pecado. Satanás é um surfista que pega as ondas provocadas pelo nosso coração, mas ele está à espreita, como leão, procurando devorar. Veja só um texto da palavra de Deus, que os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Existem algumas enfermidades, queridos, que são enfermidades espirituais. Existem algumas situações lá na sua casa que tem um entendimento, ou tem uma causa maligna. E a palavra não é para você ter medo, sabe por quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quantos podem dar um glória a Deus? Uma outra coisa que nós discernimos é a presença de anjos, a presença espiritual. Os anjos, como está lá em Hebreus 1,14, são agentes ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. Há muito livramento que você nem sabe, meu irmão. Há muito livramento de Deus. Quantos podem dar uma glória a Deus? Existe um Deus que te protege, que te guarda. Agora, anjo não é para você ficar batendo papo. Tem muita gente que está nessa onda de conversar com eu vi anjo azul, anjo louro. Toma cuidado com o anjo que você vê, querido, porque existem anjos caídos. Porque toda posição na Escritura, quando um homem viu um anjo, ele não consegue ficar de pé. Anjos são seres espirituais, são seres que não existem para serem adorados, mas são agentes ministradores, que são enviados para aqueles que vão herdar a salvação. Deus está protegendo a sua casa e cuidando de você. Dá um glória a Deus. Para de ficar com medo, meu irmão. Deus cuida de você. Uma outra coisa que nós discernimos é o espírito humano. Existem situações. Quantos aqui podem dizer, pastor, os homens são maus? Levantei as mãos, os homens são maus. Inclusive você que levantou a mão, está dentro desse pacote. O espírito, as intenções veladas, as intenções malignas. E nós precisamos de discernimento. Nós precisamos entender. É por isso que a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Outro, para você entender, o Espírito Santo de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? O Espírito Santo está nesse lugar, dá um glória a Deus. Mas há muitos de nós que não sabemos discernir o que é de Deus e o que não é. Pessoas que estão indo em alguns lugares e sendo contaminados, ou sendo amaldiçoados, porque a Bíblia diz em Malaquias, para você tomar cuidado com a bênção daqueles sacerdotes que não andam com Deus. Você tem que tomar cuidado com bênçãos proferidas em nome de Deus, com gente que não é de Deus, ao qual atua na vida deles o espírito que não é de Deus. Há muita gente, querido, eu quero te dar uma palavra,
Toma cuidado sobre quem impõe as mãos na sua cabeça. E nós precisamos de entendimento espiritual para saber e discernir aonde o Espírito Santo está atuando, o que Ele está falando. A Bíblia diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quantos podem dar glória a Deus? Agora quem é que pode entender nessa noite? Essa palavra é pesada para alguns que estão aqui, mas todos aqueles que são crentes, porque a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Existe o homem natural, o homem carnal, mas existe o homem espiritual. Você quer ser protegido das trevas? Quantos querem isso? Ô povo, aleluia, vamos ajudar o pastor a pregar, aleluia. Quantos querem isso? Diga amém. Que bom que você deseja, mas você precisa ser um homem espiritual. Quanto mais conexão com Deus, quanto mais você está perto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conectado, em comunhão, em confissão, andando com seus irmãos, você será um homem espiritual que terá a capacidade de Deus de enxergar com olhos espirituais. Por isso nessa noite eu quero conversar com você, para você entender como é que Deus traz então isso, pastor. Eu ouvi, legal, é um assunto novo para a maioria das pessoas, mas como é que vem o discernimento? Existe o dom espiritual, há pessoas que têm o dom do discernimento espiritual. Eu conheço muitos membros da nossa comunidade que têm o dom. Eu tenho o dom, um dos meus dons é o discernimento de espíritos. E o discernimento de espíritos, para aqueles que têm o dom, é como um sentido aranha. Não é um sentido aranha, é um negócio que apita, dá até medo, que você fala, não pode ser verdade. Mas o fato é que existem aqueles que têm o dom, mas todo crente que está aqui, quantos são crentes, digam amém. Podem crescer em entendimento espiritual, podem exercer o discernimento espiritual, precisam ter o discernimento espiritual, e Deus traz através primeiro da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia que é o manual de instruções. Há áreas da minha vida que eu não tenho tropeçado, porque por causa do conhecimento, do entendimento, eu entendi na Bíblia que eu não posso ir naquela direção. Eu não preciso orar a respeito de trazer ídolos na minha casa, porque nas Escrituras eu li e eu entendi, a Bíblia me ensinou e eu entendi que eu não posso ter na minha casa mais essas coisas. Existe uma série de coisas. A Bíblia é o canal onde Deus te dá entendimento, onde Deus muda a sua mente. Uma outra área é a pregação, diga pregação. Agora, a pregação da palavra, você pode ir embora e falar gostei, não gostei, ou receber algo de Deus, porque Deus está falando aqui no púlpito. Quantos podem dizer amém? Depende muito de como é que está o teu coração, depende se você está afinado, os teus ouvidos estão afinados. A pregação do Evangelho traz discernimento espiritual. Uma outra coisa que vai aparecer aqui, sonhos espirituais. Eu creio que Deus usa sonhos espirituais. Quantos podem dizer amém? Agora, sonhos espirituais, eu vou falar daqui a pouco, tudo isso que eu vou citar daqui adiante, tudo tem que bater com a palavra de Deus. Diga amém, meu irmão. Qualquer dessas outras formas que eu vou citar aqui, que não bate com a palavra, não é de Deus, por mais espiritual que pareça. Qualquer dessas coisas que eu tive um sonho, e aí não tem nada a ver com a Bíblia, não é de Deus. Eu tive uma palavra, eu tive uma visão, eu recebi uma profecia, mas se não bate com a Bíblia, por isso você precisa conhecer a Bíblia, meu irmão. Você precisa conhecer de Gênesis a Apocalipse, você precisa conhecer a palavra rema, beber dessa palavra, meditar nessa palavra, mas existe um Deus que usa sonhos espirituais. Uma outra maneira, visões. Quantos creem que Deus dá visões? Você crê nisso? Deus abre os olhos. Visões espirituais não é só aquela coisa de negro. Tem gente que acha que visão é só aquele cara que fica em transe. Visões espirituais, Ele abre os olhos. Deus, Ele usa a palavra profética, diga amém. Palavra que vem do púlpito, mas a palavra que vem aqui embaixo, a palavra que vem num tempo de oração. Por isso, não tenha medo de abençoar as pessoas que estão nesse auditório. Querido, ministério de louvor, momento de louvor não é para você ficar assim, gostei, não gostei, legal, não, curti, faltou uma tal, não. O momento de louvor é para adorar a Deus e abençoar os irmãos. Você precisa vir para o culto e dizer: Deus, quem o Espírito Santo quer que eu abençoe hoje? Espírito Santo, quem é que o Senhor quer que eu acrescente? E Deus fala coisas no nosso coração, palavras também de conhecimento, palavras que talvez pessoas vão dizer: como é que ele sabe isso? Eu creio que Deus se move entre nós. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas toma cuidado, como eu já falei, com aquela profeta, ou aquele profeta, aquela profetisa, que não está ligado a nenhuma autoridade espiritual. Você não conhece o histórico dele ou dela, você não sabe com quem ele anda, você não sabe a vida dela, mas você vai lá para receber um passe gospel. Você conhece crente que gosta do passe gospel? Ele não vem no culto, que ele é movido por profetada, ele é movido por alguém que diz assim: vai, pula, Deus falou. Toma cuidado em nome de Jesus.
Eu creio em palavra de conhecimento. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus se move nas células, na igreja, debaixo da autoridade espiritual. Deus fala diante da palavra dele. E a paz interior. A paz interior. Você precisa de paz. A paz é o árbitro. Quantos precisam de paz aqui? Digam amém. Agora tem um monte de crente aqui, essa é uma palavra, um parênteses para você que vai acompanhar na internet, que ele sabe já o que a Bíblia diz, e ele fala: pastor, eu dei o passo, eu fui para lá, mas eu não sinto paz. Irmão, você já sabe, tem gente que me procura e diz: pastor, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Invariavelmente eu faço a seguinte pergunta: você sabe o que você tem que fazer? Oh, pastor, será que eu faço isso? Eu falo: você sabe, porque Deus já falou com você, com raras exceções. Você sabe o que é que você precisa realizar. Você sabe qual é a vontade de Deus. Pastor, eu vou arrumar um emprego, porque eu preciso correr atrás do pão, e isso vai me tirar da célula, vai me tirar da igreja, vai me tirar do trabalho. O que eu faço? Você sabe o que você precisa fazer. A paz é o árbitro, a paz é o juiz. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer para você, querido, que precisa de direção. Quantos precisam de uma resposta nessa semana? Levantei as mãos, uma direção, de verdade. Quero dizer que o nosso Deus, a Bíblia diz: eu louvo a Deus, o Senhor, porque Ele é o meu conselheiro. Louvado seja o nome de Jesus. Existe um Deus que fala, existe um Deus que vai te orientar, existe um Deus que Ele usa a igreja, o Espírito Santo, a Bíblia, a oração, para não deixar você no vazio e no escuro. Ele vai orientar a sua vida em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Agora a palavra prática: como é que eu protejo então a minha casa das trevas espirituais? Como é que é a proteção? Porque, gente, veja só, não é porque você é pastor, apóstolo, bispo, cantor, ministro de louvor, líder de célula, que as trevas não queiram entrar na sua casa, que o diabo ele não queira afetar você. Existe uma passagem sintomática lá na Bíblia em que Jesus diz: quem vocês dizem que eu sou? E ele, pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, cantamos aqui, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele olha para Pedro e diz: bendito é você, porque não foi você que revelou, mas foi o Espírito de Deus. Simão, Deus fala. Aí ele faz aquela profecia, mas na mesma passagem Jesus fala que ele vai ser crucificado. O primeiro que começa a falar e tentar dissuadir Jesus do plano de Deus é Pedro. E Jesus olha para ele e fala: arreda-te, Satanás, você não cogita as coisas do Espírito, mas as coisas da carne. Na mesma situação, na mesma passagem, Pedro, ele é usado pelo Espírito e ele é usado pelo diabo. Abra os teus olhos. Primeira coisa é: intensifique a sua conexão com o Espírito de Deus. Vamos falar isso todos juntos? Fala aí para me ajudar enquanto eu tomo uma água. Vamos lá? Intensifique. E a primeira coisa, se você precisa discernir, entender, você precisa de inteligência espiritual, entendimento, você precisa estar conectado com Deus, meu irmão. A sua mais alta prioridade precisa ser conhecer o Senhor, ter sede de Deus, buscar a Deus. E se há um ataque do diabo, sabe o que ele não quer? Ele não está nem aí se você é pregador. Ele está nem aí se você cuida de morador de rua, se você cuida de mulher de rua, se você cuida de célula, se você cuida de crianças, se você está numa ONG, desde que você não tenha uma íntima conexão e intimidade com o Pai, desde que você não tenha o lugar secreto. E essa tem sido a minha oração. Eu tenho orado a Deus e dito assim ao Senhor: Deus, eu quero te conhecer. Deus, estende essa igreja, aumenta a afluência e a influência da Betesda, aumenta a minha afluência e a minha influência. Mas ó Deus, se eu não te conhecer, nada disso vale. Se eu não conhecer o Senhor intimamente, se o meu prazer e a minha alegria não for na tua presença, em quem tu és e no teu amor, nada disso vale. E essa precisa ser a sua oração. Quantos estão entendendo? Digam amém. Por isso, como é que a gente precisa entender? Eu nem vou citar o texto de Estevão. A Bíblia diz que ele discutia, e a Bíblia vai falando ali que ele realizava sinais e maravilhas, ele levantou oposição, porque quando nós começamos a andar com Deus, nós vamos levantar oposição. Sabe por que as coisas começaram a piorar lá no seu casamento, irmã? Sabe por que as coisas começaram a piorar no teu trabalho? Porque você começou a andar com Deus. Porque antes você estava nas trevas, porque antes você não estava fazendo diferença para Deus, porque antes você estava aquém da vida zoe, e quando você começa a ter uma conexão com Deus, você levanta a oposição espiritual, você mexe com o reino das trevas, as coisas começam a ser abaladas. E o texto diz que eles começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer mais de Deus na sua casa?
você quer vencer as oposições, tem uma equação poderosa aqui. Vamos falar juntos, todos juntos? Palavra de Deus, mais oração e jejum, mais unidade com a igreja, igual conexão forte com Deus. Não há como uma coisa ou outra. Não há como escolher uma delas. É primeiro a palavra de Deus, é depois oração e jejum, e depois unidade com o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Você é a igreja. Fala para o irmão que está do seu lado: você é a igreja. Mas ei, olha aqui para mim. Você só é a igreja na medida em que você está interligado com os membros do corpo. Não é possível, esse papo de desigrejado, irmão, não existe. Este papo de porque eu posso crer na minha cara, porque eu creio em Jesus, é eu e ele, não existe na Bíblia. Pode ter em qualquer lugar, nas discussões filosóficas, nas discussões teológicas, mas não tem nenhuma base bíblica. Não há, porque para ser corpo não existe membros que estão fora do corpo, só existe num lugar, a mãozinha da família Adas. Quem lembra da mãozinha da família Adas? É o único membro que você conhece que ela anda sozinha, e rabo de lagartixa, que você corta e ela mexe. Do resto, se você é membro do corpo, você precisa estar interligado, ser igreja, se relacionar, viver no corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, de 10 a 11. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Sabe qual que é a chave, querido? A adoração afasta as trevas da sua casa. Dá um glória a Deus. Sabe por que o diabo tem acesso lá? Porque você está dando lugar ao diabo, e a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz: não abra uma avenida para o diabo, não abra nenhum espaço para o diabo. Quantos querem que a sua casa seja a casa da glória de Deus? Diga amém. Você precisa levantar um altar de adoração. A sua casa precisa ser casa de louvor, casa de adoração. Você precisa adorar, e adoração tem a ver com prostrar-se, prostração, rendição. Adoração não é louvor. A música é uma das mais altas expressões de adoração, mas a adoração não é o período de louvor, é a vida, é como nós comemos, é como nós andamos, é como nós cantamos e adoramos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aplauda a Ele, porque toda a honra e toda a glória é dele. Te adoramos, Jesus. O Senhor é digno de toda a adoração, porque quando você adora, o inferno vai embora. Tem muito demônio alojado lá porque não há adoração. Tem muita situação e há amarras malignas porque você não tem entendido o caminho da libertação, que é o poder do louvor e da adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem problema? Experimente adorar a Deus. Você tem dificuldade? Experimente levantar as mãos ao céu e bendizer o nome daquele que está no controle de todas as coisas. Segundo, sabe qual que é a segunda coisa? Enfrente todas as circunstâncias com olhos espirituais. Querido, tem muita gente que o casamento está naufragando porque ele não tem enfrentado isso com olhos espirituais. Tem muita gente que a célula está mal, o ministério está mal, o trabalho está mal, porque ele tem separado. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui é dos homens, isso aqui é espiritual, isso aqui está na minha mão. Isso aqui é dinheiro, é mídio. Aquilo ali é célula, é de Deus, o culto é de Deus. Você precisa enfrentar todas as circunstâncias com olhos espirituais, porque tudo se discerne espiritualmente. Sabe por que tem gente que não está aqui no culto? Porque não entendeu esse princípio. Quebrou o pau lá e ficou em casa. Quebrou o pau ou ficou desanimado e ficou lá, e ele não tem entendido que Satanás, ele é um mestre em vendar os olhos das pessoas. Ele é mestre. E tem um monte de crente aqui assim, ó. Então a mamãe mandou: pastor me guia, pastor profeta, ora por mim. Vou para lá, para cá, vou cair nesse palco, vai lá. Pessoas andando sem discernimento, sem conhecimento, brincando de cabra. É cabra cega a brincadeira, era isso? Tem um monte de crente. Como é o nome? Cobra cega. Cabra cega. Tem um monte de crente cego. Eu estou brincando, mas ei, querido, olha aqui para mim. Existe muita gente que o diabo tirou da igreja porque ele não enfrentou tudo com olhos espirituais. Satanás, ele é alguém que começa a lançar setas e pensamentos invasores em momentos de fraqueza, em momentos de dificuldade. Ele começa a encher a sua mente de pensamentos, e ele começa a dizer: é assim, é assado, é desse jeito, ele não gosta. E aí nós começamos a abrigar pensamentos que às vezes têm origem no nosso coração, e aquela pequena semente, ou toda aquela rachadura pequena, vai crescendo, 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 e nós vamos dando um passo para trás, nós vamos desanimando,
nós vamos deixando para trás os nossos compromissos, nós vamos achando que não vale a pena, nós deixamos o nosso compromisso com algumas coisas que eram importantes no passado, nós deixamos a celebração, nós vamos indo embora. Sabe o que é que o diabo faz? Ele amarra pessoas, e eu tenho convivido com centenas de membros de igreja amarrados lá fora, que não conseguem voltar, amarrados e que dizem: eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo mais me levantar, porque entrou e não entendeu que tudo é enfrentado com olhos espirituais. Você tem olhado seu casamento com olhos espirituais? Tem um texto aqui, eu vou tentar pregar, que minha voz está acabando, mas vou até o fim. Vamos ler esse texto todos juntos? Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas, isso lhes seria uma armadilha para o Senhor o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Querido, tem um monte de coisa na sua casa que você precisa quebrar hoje, aqui no altar do Senhor, e dizer: basta. Tem um monte de coisas físicas e um monte de atitudes espirituais que não passam dessa palavra que nós lemos, armadilha. Diga: armadilha. É uma armadilha do diabo para derrubar e acabar com você. São coisas que não são ruins, são como uma isca para um peixe que Satanás lança. É um emprego, é uma proposta, é uma cantada, é um e-mail, é talvez uma mulher que talvez te faz um elogio, é um marido que te elogia e te olha de uma maneira que teu marido não olha, é talvez alguém que tem características que a sua esposa não tem, e você se abre para uma conversa no WhatsApp, você se abre talvez para um flerte, para algo que você diz que não tem nada a ver, e Satanás se derruba através de uma armadilha. Rompa hoje em nome de Jesus, rompa nessa noite em nome de Jesus. Quantos podem dizer: é verdade, pastor? O diabo faz isso ou não faz? É só uma fotinha no WhatsApp, é só uma conversa com meu ex-namorado que eu não vi há 20 anos, é só um papo, é só um like, é só um chopinho, é só o crente um refrigerantezinho, é só algo, um bate-papo, e quando você vê, emocionalmente, você se distanciou do seu cônjuge, emocionalmente, você já foi fisgado. Por isso que Satanás diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como insensatos, mas como sábios. O insensato é aquele que age sem refletir, o insensato é aquele que não tem bom senso. Deus está desafiando você a abrir a sua mente em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Estão conseguindo acompanhar minha voz fanha? Louvado seja Deus. Está parecendo a voz do Pato Donald. Perceba espiritualmente as ciladas de Satanás, porque as ciladas de Satanás, ou armadilhas, não é nessa cachola sua, irmão. A Bíblia diz que você não pode confiar no seu entendimento, no seu conhecimento e na sua sabedoria. O conhecimento e inteligência só é sabedoria quando nós entendemos que conhecimento e inteligência é conhecimento e inteligência espiritual. Sabedoria é aplicar a Bíblia, sabedoria é ser cheio com o Espírito Santo, que tem um monte de coisa, que você é o bonzão, que tem gente que sabe de tudo de célula, de igreja. Você conhece gente que sabe tudo de igreja? Sabe tudo de ministério de louvor, sabe tudo de ministério de adolescentes. Conhece gente assim, pastor? O cara sabe tudo, o cara sabe tudo sobre célula. Ele não vai porque ele já ouviu, não, porque eu já vi lá, porque em 2001 eu já fiz parte, não é de Deus. Porque tal ministério eu já me feri. Querido, abra teu coração, abra tua mente. Todas as situações, não importa qual seja, precisam ser discernidas espiritualmente, com os olhos de Deus. E também alianças, eu nem vou citar muito isso. Tem muita gente fazendo aliança com o diabo sem saber. Tem muita gente, eu quero orar por você no final, sendo perturbado com alianças no passado. Pessoas que têm sido assoladas. Satanás, ele vem com uma notinha de alianças que você fez lá na faculdade que não foram quebradas. Você é servo de Jesus, mas porque Satanás, ele se aproveita do lixo, ele volta, e ele vem para dizer: eu sei o que você fez no verão passado, não é? Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, eu continuo sabendo o que vocês fizeram no verão passado, porque existem alianças aqui, gente que adora deuses, e deuses não é só ídolo, deuses é o dinheiro,
Deuses é o seu time de futebol, deuses é talvez um filho, gente que ouve outros deuses, que presta culto, faz imagem de ídolos, profere o nome dos deuses, olha para os deuses, que talvez pessoas que estão aqui se apegando-se a ídolos e a deuses, gente que come comida consagrada a ídolos. É só um franguinho de macumba, pastor, está tudo certo. É só coração e a palavra. Querido, às vezes aparece lá um presentinho que a Elô recebe lá do salão, que é do cara. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, mas é de acordo com a sua maturidade espiritual. Se você é alguém que olha para o ídolo como ídolo e para aquela comida consagrada e tem medo, chuta que é macumba, irmão, diga amém. Chuta, repreende, porque a Bíblia diz que o que não é de fé é pecado. Aquilo que gera dúvida é pecado, aquilo que fere a sua consciência, aquilo que talvez viola a sua consciência, você precisa talvez romper em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Tem muita coisa para ser confessada, tem pessoas aliançadas por causa de brincadeira do compasso. Como é o nome lá do diabinho? Charlie, é o Charlinho, tem adolescente, brincando com brincadeiras espirituais, abrindo alianças, filmes e uma série de coisas. Terceiro, vamos caminhar, faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. Vamos repetir isso todos juntos? Quanto mais separado para Deus, mais o diabo vai embora, louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais você está consagrado a Ele a honra, a Ele o louvor. Quanto mais separado do pecado, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito, mais bênção, mais vitória. Vitória é difícil, mais vitória e alegria do Senhor sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? Ah, pastor, eu não sei porque eu não sou abençoado. Eu só venho de domingo, eu só estou ali. Olha lá, eu venho para o culto vez ou outra. Se eu estou animado, eu não venho. Quando eu estou com dor de barriga, eu não venho. Querido, se aliança com o Senhor. Seja constante em nome de Jesus, leva Deus a sério, pare de palhaçada em nome de Jesus, pare de ficar em casa por causa de qualquer coisa, se levante na autoridade de Jesus, diga amém. Querido, sabe por que o diabo ele derruba você? É igual aquele camarada que ele vai brigar, ele está cheio de medo do diabo, o diabo sabe, ele usa as mesmas táticas, ele grampeou você, ele laçou você, porque ele sabe que você não anda pela fé. É gente que sente, aí hoje eu não estou bem, não vou. Hoje eu estou bem, eu vou. Hoje eu fui para o retiro restauração, estou parecendo um homem de ferro espiritual, vou. Amanhã eu estou mal. Querido, é pela fé que nós andamos, louvado seja o nome de Jesus. Não é por aquilo que nós sentimos, não é por aquilo que nós vemos, nós crescemos de acordo com a nossa atitude, porque os demônios, veja só, são como ratos, veja só isso. Os demônios são como ratos. E se tem um bicho asqueroso é rato, é ou não é? Quem que detesta rato aí, levanta a mão. Tem gente que gosta, né? O cara brinca com lixo. E a habilidade dos ratos de ficar em um lugar depende da presença do lixo no local. Já com os demônios, presta atenção, é presença de lixo espiritual e emocional que lhes dá o direito legal. E aí o autor continua dizendo, de habitar no interior de uma pessoa, os demônios não conseguem criar problemas do nada, eles só conseguem vincular-se a problemas que já existem. O trabalho deles é tornar esses problemas piores e usá-lo para manter você escravizado numa prisão espiritual, amarrado. Sabe como é isso? Lixo espiritual, pecado, aliança com o diabo, áreas que Deus falou, muda, áreas que Deus falou, dá o passo, áreas que Deus falou, quebra. E também dentro de você, tem muitas pessoas, o lixo emocional. Sabe o que é o lixo emocional? É gente que qualquer coisa ele vê problema em tudo que é lugar. É gente, não gosta desse, eu gosto daquele. Minha mãe mandou, eu gosto dele, eu gosto desse não. Desse é legal, mas fala muito alto. Esse gospel, fala. Aquele não sei. Aquela porque eu tenho certeza, pastor. Já viu gente assim? Gente que acha que tem discernimento, querido. Tem gente nessa igreja que fala, eu não erro, eu bati o olho. Eu quero dizer, querido, que existe a diferença de discernimento e suspeita. A suspeita carnal é a irmã malvada de criação do discernimento, e ela te leva para uma prisão, porque a suspeita significa que nós pensamos mal. A suspeita não é algo espiritual. A suspeita é a minha opinião, a suspeita é o que eu acho, e a suspeita tem um problema que eu quero dizer para você. Se você não gosta de uma pessoa, não tem discernimento ali.
Se você não vai com a cara de uma pessoa, não tem Deus nessa situação, por uma simples razão: o discernimento tem um propósito, a aliança, a promoção, o crescimento, não a difamação. Por isso você precisa tomar a decisão de jogar fora o lixo espiritual, perdoar pessoas. Tem gente amarrado a demônios porque decidiu não perdoar. Você precisa tomar a decisão nessa noite de dizer: eu estou liberando Deus, eu estou mandando Satanás embora, eu estou tomando a decisão de ser menos complicado. Gente que é complicada, sabe gente complicada? Eu ia no aniversário dele, mas ele convidou a minha esposa, não convidou eu. Porque ele chamou o outro, mandou convite para mim. Descomplique a sua vida em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: descomplique a sua vida, irmão. Deixa esse problema para o Zoe, deixa esse problema para as crianças. E as crianças são menos complicadas que a gente. Eu vejo a minha filha Luísa, ela sai no tapa com uma, depois já está abraçada já, aí ela briga, aí ela sai, aí ela chora, aí elas estão de mão dada. Os adultos são muito complicados. Deus quer curar você nessa noite. Deus quer curar o teu coração, mas basta você dizer: Deus, eu entendo isso, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de restauração, porque santidade muitas vezes vai significar, gente, reformar seu estilo de vida. Reforma, sabe o que é reforma? Quantos estão reformando a casa, já reformaram? Levanta a mão. Não dá um trabalho? É um trabalho, dói. Muda a rotina, e Deus está dizendo, a palavra do A.W. Tozer: se não pretendemos nos reformar, não adianta orar. E o Evinho já vai subir aqui, querido, vem cá. Eu quero dizer para você que eu quero orar. Eu orei por muita gente hoje de manhã, um monte de gente veio pedir oração. Mas se você é alguém que quer brincar de igreja, e essa é a palavra para você crente, você que nos visita, fique à vontade para investigar, querido. Você que nos visita, fique à vontade para observar, para avaliar, para orar. Nós queremos ajudar. Mas você que é crente velho, que não tem compromisso com Deus, não pensa que a oração do pastor vai abençoar a sua vida safada. Não pensa que a oração dos líderes vai abençoar uma vida descomprometida com Deus. Deus está falando para você aquilo que Ele falou e você sabe que tem que fazer. Comece hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Sabe qual que é a quarta? Creia no poder da unidade do exército de Cristo. Creia na unidade, querido. Sabe como o diabo vai embora? E eu usei o Evinho nessa manhã aqui, quando nós estamos aqui, entrelaçados, porque Satanás, ele sabe do poder da unidade de uma igreja que anda na unidade do poder do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dar um glória a Deus? Por ele saber disso, ele quer que você ande desconectado dos seus irmãos. Ele quer que você tenha uma vida espiritual privada. Imagine só, há um poder sobre você. Quantos creem nisso? Há um poder sobre você. Quantos creem nisso? Agora você já imaginou o poder da unidade do corpo de Cristo? Você já parou de uma igreja que anda aliançada, avançando numa cidade? As portas do inferno não prevalecerão. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que o diabo não quer que você vá à célula. Porque você olha com olhos humanos, você célula é um negócio de gente lá que vai ler a Bíblia. Já ouvi, prefiro domingo, pastor Valério. Aí eu vou lá, aí é um monte de gente chata que quer saber da minha vida, cara quer perguntar, olhar, tem aquele irmão mais animado, desanimado. Querido, não é disso que a célula se trata. As células é o corpo de Cristo. Dá a mão aqui para mim, irmão. Que está aliançado numa aliança. Porque quando você fica sozinho, o diabo destrói seu casamento. Ontem eu falei lá em Campinas, eu falo de novo, há muitos casamentos aqui que estão acabando, porque eles só correm para pedir ajuda para pastor. Comigo é assim, com líderes, quando não tem quase mais nada para fazer. Eles só correm para pedir socorro quando tentaram de tudo, ou não tentaram de nada. E eu quero dar uma palavra para você. Quantos são casados aqui? Levantei as mãos. Querido, pede ajuda em nome de Jesus. Não tenha medo de usar, porque existem milhões e milhões de casais nessa nação que não tem uma comunidade cristã como você tem. Existe um corpo, uma família de gente que pode orar por você, de gente que pode te auxiliar. O seu casamento será restaurado. Dá um glória a Deus. Mas invariavelmente quem quer pedir ajuda é a mulher. O marido, ele fala: não vai lá falar não, o que vão pensar de mim? Se você falar, o bicho pegou, vão achar que eu sou um cara que não é de Deus. Se você procurar, o que vão achar? Sabe o que vão achar? O demônio vai fazer a festa no seu casamento por causa do orgulho. Satanás vai fazer a festa. Eu nem sei porque eu estou falando isso. De manhã eu falei: procure ajuda, procure alguém, venha pedir oração. Não guarde calado, porque existe um poder da unidade do exército de Cristo. Lucas 10:19 diz assim:
Ajuda eu a ler, vamos ler todos juntos? Eu lhes dei... Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Irmão, eu falei até com o pastor Rodolfo, é cada um na sua personalidade. Tem o cara mais calado, gente, um versículo desse você tem que dar um glória a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo: eu lhes dei autoridade. Quantos creem nisso? Digam amém. Para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai fazer dano na sua casa. O diabo não pode estar entrando lá. O diabo, ele não tem direito legal, ele não pode. Sabe aquela situação que você está acomodado a ela, que você está aceitando passivamente, que Satanás está destruindo seu casamento, as suas finanças, os seus filhos? Jesus está dizendo assim: eu já dei autoridade para você, para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai fazer dano. Exerça essa autoridade em nome de Jesus. Entra lá na sua casa, querido, mas não é para pisar na sogra. Ei, que eu lhes dei autoridade para pisar sobre a cobra. Eis que eu lhes dei autoridade para pisar no vizinho. Não, é reino espiritual. Você vai lá, irmã, quantas mulheres, não precisa ter vergonha, o marido ainda não faz parte da igreja, levanta a mão, quem não é? Você vai à noite, impor as mãos sobre a cabeça dele, profetizar, falar: ele pertence a Jesus, a minha casa pertence a Jesus, ele é uma bênção, eu declaro, amém? Mas não vai fazer como aquela irmã, que ela ouviu lá na profetisa, ela era de uma igreja boa, que tinha que expulsar o demônio da cabeça do marido dela. O marido trabalhador, bebia uma vez ou outra, mas trabalhador. Aí ela foi, pôs a mão, e aí ela começou a gritar: sai diabo, sai demônio. E o homem acordou. Imagina o que aconteceu. O que? Lei Maria da Penha. Ela foi para o pastor. Satanás se levantou. Não falta de discernimento espiritual. Não vai expulsar o demônio da sogra para trás de mim, Satanás. Não, é no reino espiritual, é no silêncio, é orando pelos seus filhos de madrugada. Deus vai mover, e isso tem a ver com uma palavra, irmãos, que eu falei hoje de manhã. Relaxa teu coração que nós vamos adorar a Deus. A autoridade espiritual, a unidade do corpo de Cristo é reconhecer a autoridade espiritual que Deus colocou sobre você. É reconhecer o princípio. Vocês viram o livro que eu indiquei? Todos nós devemos ler. Nós precisamos resgatar. Quantos são crentes em Jesus? Nós somos crentes. Uma cultura de honra entre nós, irmãos. O Steph leu um texto que nós estamos discutindo durante a semana. A gente vai ler um livro sobre isso. E eu li um texto sobre a honra. Eu comecei a ler e eu me ajoelhei a começar em mim. Eu falei: Deus, eu sou um desonrador. Deus, nós somos desonradores nessa igreja. Nós somos uma comunidade de pessoas que não honram, porque a honra tem a ver com algo. Sabe o que é a honra? É olhar a diferença que o pastor Rodolfo tem e fazer ele saber disso. É olhar a diferença que o Evinho tem e honrá-lo, fazer ele saber disso. Agora, desonrar, sabe o que é? É não reconhecer essa diferença e fazer as outras pessoas saberem. Nós falamos mal, nós questionamos a autoridade que Deus estabeleceu e não entendemos porque a gente não vai para o novo nível. Não entendemos. Olha o que diz o Watchman Nee, presta atenção: todo o reino, a autoridade e glória pertencem a Deus e somente a Ele. O que nos liberta totalmente de Satanás é a percepção dessa preciosíssima verdade: o reino é de Deus, louvado seja o nome de Jesus. O reino é dele, o reino é dele. O que você precisa reconhecer, meus irmãos? Primeiro, reconheça quem representa a autoridade divina sobre você. Em alguns lugares, primeiro na sua casa. Ei, irmã, quem é a autoridade espiritual? Existe uma palavra que se chama metron. Metron é a esfera de influência espiritual. Quantos têm negócios aqui? São donos de estabelecimentos, não importa o tamanho. Levanta a mão, donos de negócios. Negócio. Levanta, irmão. Está em crise o Brasil, mas você tem um negócio, não importa o tamanho. Ah, se eu sou o cara da mega empresa. Aquele seu negócio, você tem uma esfera de autoridade que é sua naquele lugar, que influencia funcionários, clientes, pessoas que você presta serviço. E isso vale para todas as áreas. Na sua casa existe uma esfera de autoridade que é daquele que Deus estabeleceu. Pai, mãe, marido, esposa, mãe. Na igreja, quem são as suas autoridades espirituais? Pastores que são instituídos, líderes de célula. Mas tem gente que fala mal do líder de célula. Esse líder, esse é o tapalha, é o topeira, esse aí é não sei o que, isso aí é não sei o que. Honre o seu líder, porque a honra não é para quem merece.
O merecimento é o reconhecimento. Poxa, tocou muito bem, cantou muito bem. A honra é dada. A honra tem a ver com você. Quem anda na honra é guardado pelo poder de Deus. Quem anda no princípio da honra exala um cheiro de proteção sobre a sua descendência e sobre a sua casa. Quantos podem dar glória a Deus? Nós precisamos aprender a honrar na vida civil, honrar as autoridades, orar por elas, honrar no trabalho. E, querido, hoje de manhã eu falei isso. Sabe por que tem muita gente que não prospera no trabalho? Porque é um desonrador em potencial. Sabe por que você não foi para uma nova posição? Aí eu não sou promovido. É porque esse chefe cego. Você precisa trilhar o caminho da honra, que não é, sabe aquele capacho? Não é isso, é honrar. A honra é algo de Deus. Honrar tem a ver com caráter. Honra é uma característica espiritual. Honramos pai, honramos líderes e honramos os irmãos. Honramos uns aos outros, mas honramos as nossas autoridades. Fica falando mal lá da sua empresa. É porque é isso, que ele patrão, que aquilo. Comece o processo de honrar em nome de Jesus, porque reconhecer a autoridade espiritual faz parte do discernimento do Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa, e a banda vai chegando, elimine apenas pertences que estão debaixo da sua autoridade. Sabe o que isso quer dizer? Tem coisa que você precisa jogar fora. Pirataria, irmão. Pirataria é coisa de demônio. Ô pastor, não é assim não. Um CD, quanto que vale um CD, João? Vende a quanto? 20 reais? 30, caiu o preço, hein? É isso, 20 então. E aí eu tenho um monte de crente que ele comprava lá na Conde de Sarzedas. Quem conhece a Conde de Sarzedas? Conde de Sarzedas é Rua dos Crentes. Aí tem as lojas original, mas tem uma banca de crente, pastor de gravata. Ó o pirata, ó aqui, 5 reais. Tem um monte de crente levando para casa. Aí ele fala assim para mim, com a maior cara deslavada, vou usar o Evinho. O Evinho ele não consome pirataria, glória a Deus. Aí o Evinho, quem levou o pirata? O cara cobra 20 reais no CD. Né, Paulo? Olha o Paulo lá, produz. O Paulo está cobrando não sei quantos dólares o CD dele. Aí eu pergunto para o irmão, foi você que tocou? Foi você que compôs? Foi você que foi para o estúdio? Como é que você quer roubar o trabalho do outro irmão? Ah, porque Hollywood, foi você que foi gravar, que foi lá. Querido, não roube que não é seu. Elimine pertences que estão na sua autoridade. Mas há outras coisas que você não pode quebrar. Você lembra daquela história do bispo da Universal que chutou a santa? Quem lembra aquilo lá? Muito crente deu glória a Deus. Aquilo lá foi a atitude de um homem sem discernimento espiritual. Foi a atitude de um crente que não entendia que existem alguns pertences que não era dele. É gente que diz, a minha avó tem um Buda lá, o meu chefe. Não é seu, querido. Não é você que tem que eliminar. Não é você que tem que quebrar. A esfera de autoridade da sua avó, da sua mãe é dela. Tudo passa por ela. Elimine aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Penúltimo para acabar. Prepare sua família com armas espirituais. Isso aqui eu nem vou comentar. Para de brigar no casamento. Eu quero orar pelos casais. Dá uma olhada para sua esposa, quem é casado aí, dá uma olhada. Fala aí para ele, tamo junto. Que o que tem de casal brigando, que sai quase tem casal que sai na porrada. Tem casal brigando por causa de dinheiro e vê quem gasta mais. Irmão, quero dizer que se essa mulher é uma gastadora compulsiva e o barco está afundando, você está indo junto com ela, filho. Não, vai afunda. Sabe o que você precisa fazer? Chamar ela, resolver e falar, nós vamos acertar a casa com a ajuda de Deus. Nós estamos juntos. Nós temos uma aliança diante do Senhor. É gente brigando por causa de filho, por causa de time de futebol, brigando por causa de igreja. Gente se destruindo, se ferindo. Gente boca dura, marido boca dura, irmão. Jesus quer fazer você ser um cavalheiro. Jesus quer que você use essa boca para beijar mais a sua esposa, amém? Vou repetir, que é um monte de casado. Deus quer usar essa boca para você beijar a esposa, amém? Ai pastor, é pecado falar de beijar a esposa. Tem marido aí, eu falei ontem lá, eu notei um negócio, casais mais novos, dá um abraço na esposa. Aí os mais novos abraçam, o mais velho, tudo assim, ó. Essa mulher, essa mocreia. Aí eu sou chato. Falei, ei, irmão, abraça a sua esposa. Abraça ela aí em nome de Jesus. Se não vê outro, o diabo manda e abraça ela. Abraça ela. Aí depois vem chorar. O diabo levou. Foi o diabo não, filho. Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Sabe esse marido, minha irmã? Honre ele, ame ele. Dá um house, um perfume, mas ame ele. Ame ele em nome de Jesus. Marido, cadê os maridos? Eu tinha que falar de família hoje aqui. Perfuminho,
House. O house salva um casamento, louvado seja Deus. É sério, irmãos. Não sei porque minha esposa, ela fica assim. Querido, cuida da sua aparência. Limpinho, roupa passada. Para de usar roupa de vereador, irmão. Campanha começa é o povo. É sério. Pastor, eu não tenho dinheiro. É como eu sempre aprendi com a minha avó, com a minha mãe. A gente é pobre, mas é limpinho, não é verdade? Para de usar roupa de vereador, roupa do Corinthians. Chega em casa, irmão. Roupa de time, roupa encebada. Querido, é sério, tem coisa que a gente está brincando aqui. Tem gente que não gosta disso, mas é coisa que acaba com o casamento. Tomar um banho, passar um shampoo. É sério. É sério. Mulheres, cadê as mulheres? Era para a Elô, a Greta, as líderes da igreja falar. Cadê as mulheres? Levanta a mão bem alto, mulheres. Irmãs, continua se cuidando no nome de Jesus, é sério. Marido, cadê agora os maridos? Levanta a mão aqui. Para de ser mão de vaca. Se a sua mulher não tem a renda dela, dá um dinheiro para ela fazer a unha, para fazer o cabelo. Mulheres, digam amém. É sério. Tem marido que ele dá R$20 para a mulher, e aí ele quer que a mulher compre vestido, faça a unha, faça cabelo. Aí na outra semana ela vem: ô meu amor, queria um dinheiro, mas cadê o troco daqueles R$20? Mulher bonita, cadê os irmãos casados? Custa caro, irmãos, louvado seja Deus. Vocês já repararam antes e depois de atrizes? Eu brinco com a Elô. Eu falo assim: nossa, tá vendo aquela atriz que é a bonitona, que você acha? É tudo feia. É o dinheiro que deu um upgrade. É a câmera. Mas essa palavra, eu estou brincando com você, que a gente tem que se cuidar mais. Talvez sua mulher não reclame, a gente precisa se cuidar mais. A gente precisa ficar atento a alguns detalhes do casamento, nos relacionamentos dentro de casa, e entender que existe uma armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que Satanás seja expulso da sua casa em nome de Jesus. Através de atitudes. Talvez você precise agora, sabe fazer o quê? Pedir perdão para o seu marido, pedir perdão para a sua esposa, pedir perdão para a sua filha, porque você gritou com ela, isso magoou o coração dela, e talvez é algo que está ferindo de anos, que Deus quer que você acerte hoje. Isso é colocar a armadura de Deus, isso é se revestir do capacete, da couraça, do escudo da fé. Querido, vem para o culto, fica de pé no seu lugar, quero que você fique em pé. Vou usar o outro microfone já. E eu queria que você fizesse um negócio agora. Fala assim para o irmão que está do seu lado, de verdade. Sei que você não gosta muito disso, mas você vai falar, chacoalhar e falar: em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Ei. Mas você vai olhar assim e vai falar assim, ó: em Cristo Jesus você é mais que vencedor. De verdade. Chega de vir para o culto arrastado, capengando. Chega de vir para o culto derrotado. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor, porque Ele falou. Ele falou. Talvez a circunstância não está fácil lá na sua casa. Talvez tenha uma série de áreas que você precisa de cura. Tem áreas de muita dificuldade, mas eu quero dizer que fé não tem a ver com o que você sente, nem com aquilo que você vê. Deus é honrado quando você diz assim: tá feia a coisa aqui, mas eu creio. Sabe o que é crer? É dizer: Deus é verdadeiro. Tudo está dizendo não. O diabo, ele está soprando a crise, a dificuldade, mas eu declaro com a minha boca: Deus é verdadeiro. A sua atitude determinará a sua altitude. E isso vem ali, essa palavra. Sabe qual que é a palavra? Tenha sempre, esse é o último conselho: a atitude do povo da vitória. Aplauda o Senhor nessa noite. Querido, esta não é uma palavra de autoajuda. Esta é a palavra de Deus. Porque o que define o seu nível não é o que você sente. Eu como pastor, eu creio e eu falo para as minhas filhas, e eu falo para a minha esposa: Deus nos separou e nós somos uma família abençoada. Nós vivemos vidas de excelência. Deus nos escolheu mesmo nos dias mais difíceis, porque a sua atitude determinará a sua altitude, querido. Creia nisso. O diabo, talvez tem gente que está toda cheia de Deus aqui, mas amanhã o bafo do inferno ele sopra nos seus ouvidos.
o gigante, a dificuldade e a atitude de vitória é entender que mesmo em meio à crise, mesmo na luta, você entende que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Eu fiz uma live nessa semana e eu fui assistir lá em Bauru, porque não entrou em Piracicaba. Bombardei o e-mail do Cine Araújo, um filme espetacular, um dos melhores que eu assisti, um filme que é uma produção de Hollywood que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. Narra o médico Lucas escrevendo Atos, e na reta final da vida do apóstolo, ele indo para ser degolado, ele indo para morrer, numa masmorra, talvez morrendo, numa situação que parecia de derrota, ele termina a sua carta a Timóteo declarando isso: o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a Ele seja a glória para todos sempre, amém, louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a tônica do filme? Todo está na Bíblia. O diabo falando no ouvido de Paulo, falando assim: ei, você serviu? Você expandiu a igreja, está terminando assim na masmorra? Você serviu? Você é alguém que deu a vida pelo Evangelho e vai ser degolado? É porque ele entendeu que a atitude determina a altitude. O reino que nós servimos é um reino eterno, louvado seja o nome de Jesus. O reino que nós servimos é um reino invisível. A Bíblia diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Sabe como a gente vai terminar esse culto? Entendendo que o diabo é expulso com adoração, louvado seja o nome de Jesus. Sabe como é que você é um vencedor? É acreditando nessa palavra, pela fé nessa noite, dizendo: Deus, eu vou viver como um vencedor, eu vou obedecer, eu vou andar aliançado com Jesus Cristo. Nesta noite eu quero andar aliançado, e a gente vai terminar de duas maneiras nessa noite, não vai embora ainda. Eu quero que você, que precisa de intercessão em alguma dessas áreas que você está amarrado, áreas espirituais, amarras, alianças, talvez você tenha sido perturbado e diz: eu quero oração pelo seu casamento. Enquanto a gente canta, você vai vir aqui à frente, nós vamos fazer desse local um altar de adoração. O segundo desafio é para você que não vai vir aqui à frente, mas que vai adorar, vai fazer aquilo que você não fez na primeira parte do culto, vai levantar as mãos, vai declarar a glória de Deus, porque quando você adora, as cadeias se rompem, a temperatura espiritual muda, louvado seja o nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, abaixe sua cabeça. Entendeu os dois convites? Mas eu quero fazer mais um antes da gente cantar. Quantas pessoas que estão aqui, eu faço um convite para você, que diz assim: pastor, eu estou recebendo Jesus, eu preciso da proteção de Deus sobre a minha casa, e eu estou fazendo uma aliança com Ele, eu quero segui-lo, eu quero amá-lo, eu estou fazendo uma aliança espiritual com Ele. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém dizendo: eu estou recebendo Jesus? Levanta a sua mão. Deus abençoe você, glória a Deus. Tem mais alguém que diz: eu estou entregando a minha vida a Jesus? Glória a Deus. Sabe como a gente vai fazer? Você que recebeu a Cristo, eu queria que você viesse à frente também, que a gente quer orar por você, abraçar, clamar. Mas se você não responder esse apelo, tem em frente à sua cadeira, isso eu queria muito que você fizesse, um cartão de decisão que está aí em frente, e você colocasse lá sua decisão, seu nome, culto da noite, endereços, dados, aceitar Jesus, e lá no final, na nossa central de atendimento, você entregasse, porque nós queremos te ajudar nessa decisão, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele? Vamos terminar adorando? Adore a Ele, vamos cantar e adorá-lo, porque Ele é digno. Enquanto cantamos, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus, aleluia.